Estamos on, mais uma live aí, daquela live de tipo de conteúdo prático e conteúdo de valor, tá? Então, bem-vindo aí. Obrigado a todo mundo aí que já está participando com a gente. Eu já vi que tem bastante gente aqui mandando boa tarde aí. Legal, ó, temos, nossa, bastante gente online hoje. Se você nunca participou de alguma live, coloca aí pra gente aí, hashtag primeira live, tá? Eu sempre gosto de saber quando é a sua primeira vez. E se você já participou de outras lives aí com a gente, coloca a cidade de onde você está falando aí também. Eu sempre gosto de saber da onde vocês estão falando, tá? E hoje, para a gente trazer um conteúdo de alto nível, um conteúdo de valor, não importa se você está começando, se você está no meio da sua carreira, se você já até trabalha com outro ambiente, hoje a gente vai ter um conteúdo de Git e GitLab junto com o Osnir. Tudo bom, Osnir? Boa tarde, pessoal. Tudo certo? Beleza, Felipe? Boa. Osnir, fala um pouco mais de você aí, sobre a sua experiência profissional aí, para o pessoal saber com quem que eles vão aprender hoje esse conteúdo. Bom, eu estou trabalhando aí com a área de desenvolvimento de software, né, já há mais de 10 anos, né, comecei em 2010, trabalhando com desenvolvimento, sempre trabalhei com Java, e tive a boa oportunidade de trabalhar em empresas pequenas, empresas médias, empresas grandes, empresas com times distribuídos. E é isso aí, experiência em Java, gosto de programar e o mais importante, gosto de fazer isso que eu estou fazendo aqui hoje, que é compartilhar o conhecimento. Eu acho que é legal isso, ajudar o pessoal que está começando aí. Todos nós começamos um dia e todos nós precisamos de ajuda no início e vai ser um prazer compartilhar um pouco do meu conhecimento aí com vocês hoje. Tô falando no mudo aqui, né, que é o grande mal aí da pandemia, né? Acabei de descobrir, mas beleza, é aquela do dia, né? Todo dia você tem que falar uma vez mudo no microfone durante a pandemia para dar sorte, né? Então, aproveitando aí, obrigado por estar trazendo esse conteúdo aí. E esse conteúdo, Znir, tem muita gente que eu já vi perguntando aqui, poxa, por que eu deveria aprender GitLab e se existe GitHub, né? Eu vejo que tem muita dúvida aí do pessoal da comunidade, né? Qual que é a diferença do GitLab e do GitHub, né? Você consegue aproveitar já entrando um pouco no conteúdo, explanar para a gente qual que é a diferença, se tem vantagens, desvantagens? É bom, bem colocado, Felipe. É bem importante mesmo, né? Muita gente pode achar, pô, o cara errou ali, não era GitHub, né? Não, é GitLab mesmo, tá, gente? E apesar do GitHub, né, ser o mais conhecido aí, né, desses sistemas de gerenciamento de repositório, é um fato curioso que o GitHub ele não é open source e o GitLab é um projeto open source, né? E é usado por uma variedade de empresas aí. E por ser mais popular, né, acaba que o GitHub virou aí um padrão meio que de fato, né, mas muitas empresas usam o GitLab e cada um deles vai ter a sua particularidade, né. Hoje a gente vai focar aqui no GitLab porque o GitLab é uma ferramenta que a gente usa aqui no Inter, né, e a gente quer trazer para o pessoal aí um pouco dessa experiência, né, de como que funciona aqui o desenvolvimento aqui no Inter, levar um pouco dessa experiência para o pessoal, então, por isso que a gente vai compartilhar o GitLab. Pessoal, não foi erro, tá? É GitLab mesmo, não tá errado o nome, não. Boa, Osnir. E, Osnir, você preparou um mega conteúdo aí pra gente, aí pro pessoal. E antes da gente entrar de cabeça dentro desse conteúdo, vale a pena lembrar aí também que esse conteúdo aqui, ele faz parte, né, do programa, do Bootcamp, né, do Inter, tá? Então, se você ainda não está inscrito, ainda dá tempo de você se inscrever lá no Bootcamp do Inter, tá? Vou colocar o link aqui no chat já já. Mas uma coisa que você precisa saber é que aqui todo mundo que está aqui são aquelas pessoas que estão procurando evolução, procurando desenvolver aquele conteúdo que vai diferenciar você no mercado. Então, pode ter certeza que saber usar o GitLab, por mais que não pareça, ele é um conteúdo diferencial do convencional. Então, é um conteúdo muito rico de você adicionar também no seu portfólio. Perfeito? Então, vamos lá, Osnir, vamos entrar de cabeça no mundo do GitLab aí, para a gente ver o que ele reserva para a gente. Show de bola, vamos lá. Beleza. Pois é, pessoal, então hoje a gente vai conversar um pouco, né, sobre o Git e o GitLab, né, são ferramentas aí que são muito utilizadas em qualquer ambiente de desenvolvimento hoje, principalmente o Git, né, acabou se tornando um versionador aí meio que padrão de mercado, né, eu estava vendo recentemente pesquisas apontam que mais de 70% de desenvolvedores
já usam o Git, então virou um padrão de mercado mesmo, né, o versionamento através do Git, uma ferramenta muito poderosa. E a gente vai ver também um pouco aí do GitLab, vou tentar passar para vocês como que funciona, né, o GitLab, algumas particularidades aí, vamos tentar explorar um pouco aí o uso das ferramentas, né. Eu fiz uma pequena apresentação né, das minhas experiências, mas só para falar um pouco sobre quem é o Osni. Então, eu sou desenvolvedor especialista aqui no Inter hoje, né, atuo no time de e-mails de pagamento. Um grande abraço para o meu time de e-mails de pagamento. E comecei nessa área em 2010, né, que me dá aí já mais de 10 anos de experiência nessa área. Tive o imenso prazer de atuar em empresas grandes, times distribuídos, né, HSBC, Samsung, Mastercard, Wipro, e empresas que me ajudaram muito, principalmente nessa parte de trabalho com versionamento de código em times distribuídos, conflitos, uma coisa muito legal quando você trabalha em equipes distribuídas, te faz pensar de uma forma diferente. E já deixo aqui já o meu LinkedIn, o meu GitHub e o GitLab, para caso vocês queiram me procurar aí depois dessa live, se tiver alguma dúvida, sei lá, se quiser saber um pouco mais, quiser sugestão de carreira, qualquer coisa aí, pode me procurar, tentarei responder o quanto antes possível vocês aí, viu? E então, vamos começar então falando sobre o objetivo aqui do curso, né? O meu objetivo aqui é falar para você um pouco sobre o versionamento. Talvez alguém aqui nunca tenha visto algo sobre versionamento. A gente vai falar rapidamente o que é versionamento, apresentar um pouco do Git, né, as principais funcionalidades. Vamos rodar bastante linha de comando aqui hoje também, tá, gente? Vou usar bastante o terminal. Quero demonstrar para vocês também, então, como que trabalha ali com o Git e o GitLab no dia a dia. Para isso, eu vou tentar fazer uma palhinha aqui também com a gente, usando um spoiler já, o IntelliJ, é uma IDE aí de mercado que se integra muito bem, né, com essa parte de versionamento, então a gente vai tentar também ver alguma coisa aí, não só linha de comando, mas como que a gente pode trabalhar aí com o versionamento aí no dia a dia com o IntelliJ também, tá? Então, já pulando aqui já para o nosso conteúdo mesmo, né, vamos falar o que é versionamento, né? O versionamento nada mais nada menos é do que controle de versões diferentes de um documento, né? Eu até coloquei aqui um exemplo, acho que o mais rudimentar de todos, de como versionar um arquivo, um diretório, né? Quem nunca fez isso no trabalho de faculdade, ou até mesmo em código, né? Poxa, criei uma versão ali, poxa, criei outra versão, deixa eu salvar uma pasta separada para não perder o que foi feito. Aí você fez uma versão final, não funcionou, e depois você vai corrigir um detalhezinho, mas você não quer perder também, você cria outra pasta, ó, essa é o que está funcionando. Isso não deixa de ser um versionamento. Porém, é um sistema rudimentar, ele é centralizado, né? A pessoa que fez isso fez na máquina dela ali, não é algo compartilhado com a equipe. E aí você pode até falar, poxa, mas eu posso subir isso para um servidor e compartilhar. Aí a gente tem a dificuldade, né, entre rastrear mudanças, né, identificar o que foi de fato modificado ali naqueles diretórios, naquelas estruturas de diretório. Aí, para isso, surgem os sistemas, né, que controlam o versionamento específico de código que a gente está falando, né? Então, são sistemas que gerenciam as versões, né? Ele mantém registro do que foi modificado no código, né? E a importância desse cara é saber, né? Não questão de apontar dedo, mas é mais questão de auditoria mesmo, identificar o que aconteceu, quem fez a alteração, o que foi alterado, quando foi alterado e por que daquilo ser alterado, né? E também, né, disponibilizar uma versão mais recente desse código para o restante da equipe, né? Os sistemas de versionamento, então, vão nos auxiliar nesse sentido. E dentro desse grupo de sistema de versionamento, a gente tem sistemas de versionamento centralizados e sistemas de versionamentos distribuídos. Hoje nós vamos falar do Git, que é um sistema de versionamento distribuído, né? Por que ele é distribuído? Porque cada cópia do repositório contém todo o histórico, né, de todas as alterações. Então, o repositório ele se distribui. Cada cópia vai ter todo o conteúdo, né? O Git ele é open source. Quem gosta de saber a história, né, das coisas, vale muito pesquisar a história do Git, como ele foi criado. Ele foi criado especificamente para manter o kernel do Linux, né? Então ele foi pensado também em desempenho,
né? Ele é muito rápido, até pelo fato de você realizar as operações dele localmente, né? Ele tem um grande, né, apelo para o desempenho, então funciona de uma forma muito rápida o versionamento com Git, né? E aí vamos falar agora sobre as particularidades dele, né? A relação dele ser um sistema de versionamento distribuído significa que a gente tem um repositório remoto, né? A gente chama ele de remote. A gente vai ver esses termos todos quando a gente for rodar os nossos exemplos. E como eu falei para você, cada cópia desse repositório, ele é um repositório completo, né? Cada cópia desse repositório é um repositório completo. Então aqui você pode ter vários desenvolvedores com cópia desse repositório remoto, né? Eles se atualizam, né, do repositório remoto, né? Buscam essas informações através de um comando que a gente vai rodar também, que é o pull. Através desse comando faz o sincronismo, né? Busca informações novas daquele repositório remoto. Esses repositórios eles são autocontidos, né? Como eu comentei que eles têm toda a cópia aqui interna deles, eles são autocontidos. Então as operações são feitas aqui interna, diferentemente do centralizado, né? Que toda operação você tem que mandar diretamente para o remoto. Esse sistema de versionamento distribuído, ele permite com que as operações sejam autocontidas em repositórios locais, né? Então, dentro da área de trabalho, a gente vai falar também sobre esse fluxo de trabalho do Git, né? Como que eles funcionam. Então, aqui existe a interação interna dentro de cada repositório, e ele é sincronizado, e cada repositório desse, né, faz o sincronismo no caso de envio de informações para o remoto, através de um push, né? Então, empurrar, né, do termo em inglês, empurram ali as alterações, né, para esse repositório remoto, né? Um outro termo o conceito que é muito importante, né, não só no Git, em vários sistemas de reversionamento, mas que a gente vai abordar também aqui, que são as branches, né? Branch nada menos do que galhos, ramos, ramificações, né, dentro de uma estrutura. E aí o Git, né, ele tem esse conceito aqui de branch, onde master geralmente é um branch principal do seu repositório, né? E para cada atividade, né? A gente vai falar aqui um pouco hoje sobre uma forma, né, de fluxo, né, de branches. Existem várias formas, né? Eu até coloquei um link lá no final para vocês depois pesquisarem, né, de lidarem com os branches dentro de um sistema de versionamento. A gente vai falar aqui hoje especificamente do feature branch, né, que é onde para cada atividade ali o desenvolvedor ele cria uma branch, ou seja, uma ramificação nova, né, desse branch principal, e aí ele passa a trabalhar, fazer as alterações dele. Nesse meio tempo, a gente tem o trabalho em paralelo, onde outros desenvolvedores também, né, criam outras branches, ramificações, e o trabalho continue ali em paralelo também, né? E nesse meio tempo, outros desenvolvedores podem fazer integrações também nesse master, nesse branch principal. Posteriormente, a gente vai ver como fazer a integração de volta desse feature branch, né, dessas features, dessas funcionalidades para o branch principal. Então, é um conceito muito importante aqui do Git também, da gente lidar, né, não só com o Git, mas com o versionamento, que são as ramificações, né? Então, a gente viu como que o Git trabalha a parte remota dele, né, que ele é distribuído. A gente viu aqui alguma ideia do conceito de branches, e aqui agora a gente vai explorar um pouco mais. Tinha faltado um commit aqui, ó. Tinha mais um commit da Feature Room. E a gente vai ver agora, então, como que funciona a parte de trabalho local com os arquivos no Git, né? Ele segue um fluxo de trabalho, onde você tem arquivos que não estão versionados, tá? Aqui eu estou passando para vocês o conceito, daqui a pouco a gente já vai cair no terminal aqui, e vocês vão ver isso aqui na prática, tá? Então aqui a gente tem a ideia de um arquivo não versionado, né? O arquivo que ele não está, de fato, né, versionado, né, dentro da estrutura do Git ainda, não faz parte do sistema de versionamento. A gente tem um arquivo não modificado, que é um arquivo que está versionado, porém o estado dele permanece como ele está versionado, sem alterações. A gente tem um arquivo que é versionado, mas foi modificado, e a gente tem uma área de stage. Essa área de stage aqui, no caso, são as áreas que a gente preparou, né? Até o stage significa palco, né? É aquilo que a gente colocou no palco, está pronto para
apresentação, né? Pronto para ser enviado ali para o versionamento. Então, um arquivo não versionado, a gente adiciona ele para a área de stage para que ele seja versionado. A partir do momento que ele foi comitado, né, que é o commit, que a gente vai ver daqui a pouco também, que ele passou a ser versionado, comitado, ele passou a ser um arquivo não modificado. A gente tem um arquivo modificado que, ao ser editado, ele entra para um fluxo de arquivo modificado, esse arquivo é adicionado à área de stage e retorna também para a área de não modificado. E esse remove aqui, talvez o termo não tenha ajudado muito, não se trata simplesmente de apagar o arquivo, tá? Aqui também é mais a ideia de remover esse arquivo da árvore de versionamento, tá? Bom, esses são os conceitos, eu acho que mais básicos para a gente poder trabalhar com Git, né? Entender que ele é remoto, que ele é distribuído, que ele tem as branches que a gente vai lidar ali com a estrutura de feature branches e como que funciona aqui, no caso, a ideia do fluxo de trabalho com esses arquivos locais. Então, agora que a gente já tem alguns conceitos, acho que já dá para a gente brincar um pouquinho. O que eu recomendo vocês, gente? Pratiquem, tá? Isso que a gente vai ver aqui hoje, fazer commit, adicionar arquivo, criar branch, remover branch. Pratiquem isso, que a melhor coisa que vai ajudar vocês aí a ganhar excelência naquilo que vocês fazem é a prática, tá? Eu costumo falar isso pro tenho um filho de 12 anos, 13, desculpa, Pedrinho, 13, e eu costumo falar isso, quer ficar bom em algo, pratique, né? Então é o mesmo sucesso, dica que eu dou para vocês aí pro sucesso, pratiquem, tá? Então, vamos praticar um pouco, gente. Eu espero que o terminal aqui esteja num tamanho decente para vocês enxergarem aí. A gente vai, então, agora... Eu criei esse diretório aqui. Até se puder colocar aí um comentário aí no chat, aí, se alguém tiver com alguma dificuldade de ver, se achar que precisa aumentar aqui, me avisem, tá? Criei aqui essa pasta, um sistema de vendas, é um exemplo bem simples, tá, gente? A ideia nossa aqui é cobrir o conceito dos brands. Valeu, pessoal. Obrigado aí por confirmar. Então, a gente vai criar aqui agora um repositório aqui do Git. Agora a gente vai entrar em comandos. A gente falou um pouco de conceitos, agora a gente vai falar de comandos mesmo, tá? Estou numa pasta aqui, quero que essa pasta se torne um repositório Git. O Git init. Tá? Poxa, José, mas como eu sei isso? Cara, você tem duas formas de você saber isso. Ou você vai rodar um Git help e ele vai realmente te ajudar a saber como criar um repositório do Git, né? Ou olhar a documentação, que é melhor ajuda. Mas aqui, ó, que a gente até no Git, já que a gente está no help, né, eu vou até orientar vocês. O help do Git, ele é um help muito, muito prático, muito intuitivo e bem detalhado, tá? Então aqui você pode ver informações de como iniciar um repositório, de como trabalhar com arquivos no repositório, como verificar, né, dados históricos dentro desse repositório e como integrar esse repositório aí, né? A gente vai ver logo em seguida commit, merge e rebase e algumas outras coisas aqui. Ele funciona muito bem para você entender ali o que você precisa, tá? Então, no nosso caso, a gente viu ali que o git init é o cara que vai nos permitir iniciar um novo repositório. Então, criei um repositório aqui, ele já me diz, ó, foi inicializado um repositório Git ali vazio dentro dessa pasta. Aquele git.git ali, aquilo ali é um diretório que o Git cria para orientar a gente, né, para mostrar os detalhes, as informações desse repositório. Hoje, por enquanto, ele está vazio, né, não tem nenhum commit nem nada, então ele só mostra a estrutura aqui. Conforme você vai crescendo seus commits e branches, aqui nesse diretório é onde o Git armazena esses metadados, né? Bom, legal. Criamos o repositório, a gente já está num repositório Git. Se eu rodar aqui, por exemplo, um Git status, ele me mostra, ó, eu estou no branch master, que é o branch padrão do Git, não tem nenhum commit e nada para ser feito um commit. Um detalhe que é muito importante que eu vou passar para vocês agora, que é a parte de você identificar o seu usuário, né, dentro da sua árvore local aqui. Existe uma configuração no Git, que é o git config.
esse git config ele adiciona algumas informações no teu repositório ou na tua máquina. Se você adiciona uma flag aqui menos global, ele vai adicionar essas configurações num contexto global. Se você não especifica isso aqui, essa configuração vai ser específica para esse repositório. Eu vou colocar aqui o username, que aqui vai ser nada mais, nada menos o nome do usuário, né, no caso, o nome do nosso usuário que a gente vai se identificar nos commits do Git. Nome do usuário. E uma outra configuração também que a gente vai adicionar aqui, que é o git config user.email. Michael Jackson. Beleza, aqui a gente tem o usuário configurado. Então a gente vai começar agora com outro... Vamos começar agora a escrever arquivo e versionar arquivo aqui para a gente explorando alguns comandos, né? A gente já viu como criar um repositório, como verificar o status desse repositório, como adicionar configurações aqui ao repositório, né? Pelo menos a gente viu aqui de usuário. Existem outras configurações, fica aí para vocês depois a lição de casa, tá? Verificar outras configurações possíveis para o git config. Então, a gente vai editar um arquivo aqui agora que é muito importante no Git, que é o git ignore, tá? Ignore. Esse git ignore, ele armazena aqui informações, né, no formato de expressões regulares, do que deve ser ignorado pelo Git, né? Quais os padrões de arquivos que serão ignorados, né? Para quando eu rodar um status aqui, ele não listar arquivos que eu não quero versionar, ele não listar. Isso aqui é muito importante quando a gente lida principalmente com IDEs, né? Eclipse, IntelliJ, essas ferramentas são importantes a gente colocar arquivos que a gente não deseja versionar. Então aqui a gente vai, como minha ideia aqui é a gente criar um projetinho em Maven, então eu vou colocar aqui um ignore para um padrão do Maven, tá? Que é a pasta target. Tá? Quem já teve a oportunidade de trabalhar com o Maven aí, vai ver que o Maven, ele salva os builds ali do projeto numa pasta chamada target, que é uma pasta que a gente não quer versionar. Tá? Então, salvei esse arquivo. Se eu rodar agora um git status aqui, gente, vocês vão ver que existe um arquivo git ignore. Lembra que eu falei da questão da documentação do Git, que ele é muito intuitivo, ele ajuda bastante a gente nas documentações e nas mensagens dele, né? Então ele diz aqui, ó, esse arquivo é um arquivo untracked, que foi o que a gente viu lá no nosso fluxo de trabalho, né, os arquivos não versionados. E aí ele já me diz, ó, se você quiser adicionar esse arquivo para ser incluído num commit, você só precisa de rodar esse comando aqui, ó, git add o nome do arquivo. Então a gente roda aqui o git add esse nome do arquivo. A gente roda o status novamente e a gente vai ver, ó, esse arquivo está pronto para ser comitado, né? Então, a gente vai comitar esse arquivo aqui, nosso primeiro commit. Commit -m, para dizer qual a mensagem que eu quero passar do commit aqui. Adiciona o git ignore. A target. Então aqui, a gente fez o nosso primeiro commit. Se eu rodo o git status agora, a gente vai ver que não tem nada para ser comitado, a árvore de trabalho está limpa. E se eu quiser ver o que eu já tenho comitado aqui, existe um comando muito legal aqui, que é o git log. Ele mostra o que foi comitado. Foi feito um novo commit na branch master. Um detalhe importante aqui, ó, ele aponta quem foi que fez esse commit, a data do commit e a mensagem do commit. Tá? Fizemos o nosso primeiro commit aqui. E aí eu lembrei que eu esqueci de colocar lá uma configuração do IntelliJ, já que a gente vai trabalhar com IntelliJ também. Vamos fazer uma nova alteração aqui nesse arquivo para adicionar o IntelliJ. Isso aí. O IntelliJ ele cria uma pasta chamada IDEA.
que a gente vai ignorar aqui. E ele cria também um arquivo lá de configuração dos módulos. Então a gente vai ignorar esse arquivo aqui, tá? Adicionar também. E vamos fazer um novo commit. Aí aqui agora só um detalhe. Naquelas configs que eu tinha falado para você ali, o Git ele também adiciona git config no L pipe grep. O Git ele adiciona alguns apelidos para os comandos, tá? Então, a gente rodou lá o git commit, né? A gente fez primeiro um git add e depois um git commit. Existe um atalho já para um git add e um git commit, que está aqui, ó. Aqui depois você pode verificar quais são outros, né, atalhos que existem para comandos. Então, o git ACM. Se a gente rodar aqui, então, no nosso caso, o git status, a gente vai ver que tem um arquivo para ser adicionado. Então, simplesmente com git add, commit e message, eu consigo já fazer tudo de uma vez já. Adiciona, exclusão. Vai ver aqui, ó, que ele já adicionou já e já fez o commit, né? Se a gente rodar aqui agora um git status, nossa árvore está limpa. No git log temos 2 commits. Tá? Se a gente olhar lá o atalho do git log, ele tem um git L, que ele mostra o commit de uma forma de uma única linha, né? Certo? Então aqui a gente fez nossos primeiros commits. Só que agora o que aconteceu aqui foi que surgiu uma solicitação aí de criar uma nova funcionalidade aqui, que é justamente tornar esse projeto aqui um projeto Maven, tá? Então, a gente vai agora criar um branch novo. Opa, não é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai criar uma nova branch aqui, uma ramificação, que a ideia é a gente chegar nesse ponto aqui, ó. Criar uma branch nova para essa funcionalidade, que é para a gente poder adicionar a configuração. Foi uma solicitação que surgiu para um novo desenvolvedor. Então, esse desenvolvedor, para criar uma branch nova, existem 2 formas aqui, tá, gente? Que é o git checkout -b, e você coloca o nome da sua branch, tá? Ou o git switch -c. Depois a gente vê o git switch, tá? Então, rodei aqui o git checkout -b, ele cria uma nova branch e já faz o checkout dessa branch. Se olhar aqui, ó, já foi alterado para branch feature 1. Tá? Então, se eu rodar o git status, ele mostra que eu estou na minha branch feature. Né? Se eu rodar lá o meu git log, ele vai mostrar, então, que o meu head, esse head aqui é para onde o meu ponteiro atual, né? Qual commit que eu estou atualmente apontando. No caso, o head está aqui, apontando para esse commit. E esse commit é o mesmo aqui, né, na branch feature 1 e na branch master, tá? Então a gente vai agora começar a desenvolver uma tarefa nova no branch feature 1. Tá? Qual que é essa tarefa? Que foi que eu falei, né? Criar um projetinho Maven. Tá? Eu não vou escrever tudo na mão, vou falar para vocês que eu estou com uma colinha aqui, tá? Não repara. O nosso foco é então no Git, então para o .xml eu vou usar a minha colinha. Então, colei aqui o conteúdo do meu projetinho Maven. Tá? Se vocês não sabem do que é Maven, recomendo também estudar o Maven, principalmente para quem pretende aí cair no mundo do Java. Tá? Então, o git status, aqui, ó, com a minha alteração do Maven criado, o POM criado, né? Então, vou fazer a mesma coisa. Git adiciona commit, tá? Adiciona suporte ao Maven. Então, criei esse novo commit aqui. Vamos olhar lá como que está o nosso log, ó. O meu head continua apontando para feature 1, só que a minha feature 1 agora está num commit novo, que é o suporte ao Maven, feito pelo Michael Jackson. E o master ficou um commit atrás. Tá?
Esse desenvolvedor também ele precisa de criar uma classe main aqui, tá? Para essa tarefa dele. Ele vai criar o POM do Maven, mas ele vai criar também uma classe main para o Java. Então, ele vai criar dentro do diretório source, main, Java. Eu vou usar aqui o package inter /bootcamp, tá? E eu vou criar uma classe chamada app.java. Source main Java inter bootcamp. Beleza. Tá. Uma classe pequena, mas eu também estou com a colinha dela aqui. Classezinha main, tá? Então aqui agora a gente tem que só aqui criar aquele diretório source main java inter bootcamp. Menos P ali é para ele criar toda a estrutura. Beleza, agora a gente salva o arquivo. Legal. Vamos ver como está o status da nossa estrutura agora. Então eu tenho a pasta source ali para ser adicionada, né? A gente for olhar aqui o que tem a estrutura dessa pasta do nosso projeto hoje, tá? Então, nesse branch feature 1, ele está com o POM e com a nossa classe main. Vamos também, então, adicionar aqui, né? Adiciona a classe main. Bom, legal. Então, a gente tem aqui nosso master que foi criado com apenas com o ignore. A gente tem a feature 1 que foi a criação desse projeto Maven. Nesse meio tempo, gente, então, vou fazer aqui o git switch, vou voltar para o meu branch master, tá? Nesse meio tempo, um outro desenvolvedor foi incumbido da tarefa de criar uma documentação, um arquivo de Markdown, lá, um README, nesse repositório. Então, ele teve que fazer o quê? Ele teve que fazer lá da outra vez a gente usou o checkout-b, né? Vamos ver aqui com o switch como que fica, ó. Switch -c. Ele troca o branch criando esse branch, caso ele não exista, né? Se existir, ele dá um erro. Então, feature 2. Esse desenvolvedor vai trabalhar na feature 2. A gente alternamos aqui para o nosso branch feature 2. E esse desenvolvedor ele vai precisar de criar um arquivo readme.markdown. Esse cara vai colocar esse arquivo aqui para documentar lá o repositório. Então, sistema de vendas. Repositório que armazena o código-fonte do sistema de vendas. E aqui também a gente vai colocar, então, já que ele sabendo que isso vai ser um projeto Maven, ele já resolveu colocar aqui, então, já também os passos para a build, né? Build local. MVN, clean. Então, essa foi a tarefa desse desenvolvedor, que foi criar aqui o arquivo de documentação. Tá? Então, mesmo passo lá, ele vai dar um git add, dar um git commit, -m, adiciona arquivo readme, markdown. Bom, legal. Então, aqui nesse ponto, nesse momento, a gente tem lá essa árvore no nosso repositório local. Olha que legal aqui, ó. Até exemplifica um pouco aquele diagrama que a gente tinha visto, né? A mesma ideia. Foi criado, então, a partir do master aqui, ó, branch feature 1, com 2 commits. Então, a gente tem aqui agora a nossa branch feature 2, com um commit, né, que adiciona lá o readme. Ficou até um erro aqui, ó, nessa mensagem. Qual branch que eu tô? Aí. E nesse meio tempo, vamos considerar, então, para a gente chegar bem ao ponto dessa estrutura aqui, ó, vamos pensar que lá no
no nosso branch master, sei lá, a gente só tem o git ignore aqui, deixa eu ver, sim.git ignore, opa, git ignore. Vamos pensar que o desenvolvedor pensou, poxa, vai precisar de usar aqui o Maven Wrapper, vamos colocar aqui também a pasta MVN como ignorada aqui, ó, MVN. Pronto. Então, foi uma integração que surgiu lá no master, né, git acm. Adiciona .mvn ao git ignore. Pô, legal. Então, se a gente for olhar aqui agora a nossa estrutura de diretórios, ó, por mais que a feature 2 tenha ficado para o mesmo lado aqui, a gente tem ela exatamente do jeito que a gente chegou nesse ponto, né? Então, a gente conseguiu já, então, explorar algumas coisas aqui. Criação de branches, né? Como que a gente pode criar uma branch, adicionar um arquivo, commit de arquivos, né? Isso aqui acontece muito no dia a dia, né? O meu master estava aqui, foi criado um branch a partir daqui, o outro branch foi criado também a partir daqui, porém o master já chegou nesse ponto e, poxa, e agora? Mas esse desenvolvedor aqui, ele precisava de atualizar o branch dele, pegar a versão mais recente do master para ele poder continuar o trabalho dele com um branch mais atualizado, né, junto com o master. Como que a gente faz isso? Mesma coisa o feature room aqui, né? O branch aqui, poxa, eu perdi aqui um commit do master quando eu criei, o meu branch eu precisava de atualizar. Que é o que a gente vai falar agora das duas formas que a gente tem para poder tratar isso. O Git, ele nos fornece duas formas da gente fazer essa atualização, que é o que a gente vai cobrir agora. Uma delas é o merge. O merge, a gente vai pegar aqui um cenário nosso que a gente tem lá do feature 2, por exemplo. Eu tenho o meu branch feature 2 com um commit ali a partir do master, porém, foi feito um novo commit no master que deixou meu feature 2 desatualizado. Como que a gente faz isso através do merge, né? O merge, ele permite que eu crie um novo commit aqui, incluindo essa alteração no meu branch. Então, eu garanto que meu branch está com essas alterações. Se tivesse mais alterações aqui, ele criaria um único commit aqui, integrando as modificações do master no meu feature 2. Como que funciona isso na prática? Vamos fazer isso na prática agora para a gente ver. Eu estou no branch master. Vamos fazer o checkout, então, para o nosso branch feature 2, que é o que a gente quer integrar. Então, se a gente rodar aqui o git L, o git L, né, ele é o log lá com, o git log, -- graph, -- one line, isso, só que eu quero olhar tudo, então -- all, de todos, isso. Então, esse é o status que eu estou hoje no meu feature 2. Eu preciso, então, de trazer essa alteração para esse feature 2. Então, a gente vai criar esse novo commit, através do comando merge. Git merge, note que eu estou no branch feature 2 e eu quero fazer o merge com o master, né? Então, é o merge do master. Rodei esse comando, o que ele abre aqui? Como ele vai gerar um novo commit, ele pede para mim, ó, qual que é a mensagem que você quer colocar nesse commit? No nosso caso aqui, eu vou só adicionar um G ali, só para a gente saber que se trata daquela caixinha G. Tá? Lá, merge branch master no branch feature 2, tá? Ele ignora o que está como comentário aqui, né? Ele só considera aqui tá sem comentário. Então, foi adicionado ali, ó. Qual foi a modificação incluída? Foi o git ignore, tá? Um arquivo só modificado e tal. Se a gente olhar a nossa árvore agora, o que aconteceu no nosso feature 2 aqui? Ó? Ele tinha um commit, ele foi adicionado um novo commit, que é o commit do G, tá? E o master continua como está. O master continua, né,
apontando para esse commit aqui. Então, estamos exatamente nesse passo aqui, ó. A outra forma que eu falei para vocês, que é o que a gente vai aplicar agora no Feature 2, né? Coloquei as duas aqui justamente para a gente poder exemplificar, né? Tanto no Feature 1 quanto no Feature 2. O Merge e o Rebase. O Rebase é uma outra forma da gente atualizar o nosso branch, só que a gente está nesse ponto aqui, né? O Rebase, ele faz algo diferente. Ele refaz a base do meu branch Feature 1. Ao invés de ele criar um novo commit aqui para trazer alteração, ele remove essa referência daqui e ele muda essa referência para um outro commit. Ou seja, ele reescreve a árvore de commits desse branch Feature 1. Tá? Garantindo que eu tenha uma árvore linear, limpa, e sem, né, um novo commit extra ali só para integração. Vamos ver como que isso funciona na prática. Eu vou fazer o checkout aqui, então, do meu feature 1, né, git log. Então, o meu feature 1 está aqui, ó, ele está com a base dele apontando para esse commit aqui, que era o master naquele momento, porém o master agora está aqui. E eu preciso, então, que essa minha base aqui, ó, ela saia daqui desse commit e venha para esse commit aqui, ó. Tá? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o git rebase o master. Aí ele já está dizendo aqui, ó, o que ele foi feito, ó. Ele aplicou o adiciona o support Maven e o class main. Esse aqui foram os dois commits que ele aplicou, por quê? Ele removeu essa referência daqui, moveu a referência do commit para cá, e ele aplicou novamente os dois commits aqui, ó, que eram os nossos dois commits. Se a gente for olhar nossa árvore agora, como a gente esperava que estivesse. O nosso master está aqui, o feature 1, dois commits à frente, com uma estrutura linear, limpa, e o nosso feature 2, né, que eu acho que eu falei feature 2, feature 1 com a estrutura linear, e o feature 2 aqui com o merge. Né? Então aqui a gente viu agora formas da gente criar um repositório local né, do zero, versionar alguns arquivos, criar uma nova branch, como que a gente consegue ali no caso atualizar essa branch, né? Aqui a gente usou um exemplo muito simples, com git ignore apenas, né, nessa alteração do git e aqui, do commit e, era apenas um arquivo de git ignore, mas aqui poderia ser uma funcionalidade nova que tivesse impacto nessa feature 1, que fosse relevante, né? Então é algo muito importante de usar no nosso dia a dia, tanto o merge quanto o rebase. Quando usar um, quando usar outro? Isso depende caso a caso, né? O rebase ele requer uma atenção especial por conta né, pelo fato de que ele reescreve a árvore de commits. Então, se você já tem esse branch aqui, feature 1, no seu branch remoto, seja um perigo. Né? Talvez seja um perigo você reescrever essa árvore, porque você vai ter que fazer um push aí, né, forçando a reescrita de árvores. Né? Então, tem que tomar muito cuidado nisso. Se foi a primeira vez que você fez essa alteração no seu branch local, você ainda vai publicar isso, né, vai enviar isso para um branch remoto, então talvez o rebase se aplique bem, né? Porque você mantém a sua estrutura de commits ali limpa, tá? Pessoal, a gente falou então um pouco aqui daqueles conceitos que eu listei, né, no início, né, que era o conceito de repositório, né, criação de um repositório local, autocontido, a gente viu que ele é autocontido, a gente fez commits, a gente fez alterações, criamos branches nele, fizemos integração entre as branches, né, a gente usou ele também aquele contexto de que a gente viu dos arquivos modificados, adicionados à área de staging, né, o commit para daquela alteração. Agora, a gente vai entrar no caminho do GitLab, tá? A gente vai ver agora o que é o GitLab, o que a gente pode fazer no GitLab, como que, de certa forma, como que a gente trabalha aqui no Inter com o GitLab.
E a gente também vai pegar essas alterações que a gente fez agora e a gente vai mover ela para um repositório remoto, tá? Então, só falando um pouco aqui do GitLab, né? Ele é um sistema de gerenciamento de repositórios, tá? Similar ao GitHub, ao Bitbucket, né? São outros aí sistemas de gerenciamento de repositório de mercado, né? Uma coisa que é um detalhe dele, né? Em comparação, por exemplo, com o GitHub, né? O GitHub não é open source, o GitLab é open source, né? Você tem a praticidade de chegar lá, baixar o GitLab, fazer a alteração que você quiser para se adequar à tua empresa e rodar ele on-premise na tua empresa ou no ambiente de cloud, que quer que seja, ele é open source, né? Um detalhe legal dele que eu acho é a organização de repositórios em grupos, né? Talvez dentro da empresa ali, é legal essa organização de grupos, eu vou mostrar ali como que funciona isso também. E ele tem também a ideia do CI/CD. Isso aqui, tá, são coisas que você não perde em outros gerenciadores de repositório, tá? GitHub, Bitbucket também tem suas estruturas de CI/CD. O GitLab ele também possui, né, aquela ideia aquele apelo social que existe no GitHub, né, de você favoritar um repositório, favoritar uma pessoa, né, criar um fork daquele repositório, né, então isso é bem similar entre eles, né. Acho que o grande destaque aqui é o fato do GitLab ser open source. O GitLab também é uma coisa que é se destacar, ele foi um dos primeiros a permitir aquela ideia de repositórios privados, né. Hoje o Git já permite isso, mas o GitLab foi aí o pioneiro, né, nessa ideia. E então vamos ver a carinha do GitLab. Tá aqui o GitLab, tá? Eu deixei aqui já até um grupo já criado para gente, né, para a gente poder fazer os nossos testes. A carinha do GitLab, ela é um pouco diferente, obviamente, né, do GitHub, mas você vai ter aqui tudo que a gente tem no GitHub, né? Você vai para a tua tela inicial, ele te mostra quais são os projetos que você participa, né? Que você tem acesso aos seus projetos, aqueles que são pessoais seus, aqueles que você participa, projetos que você favoritou, né? A ideia de você explorar projetos novos, buscar projetos por nome ou por qualquer outro termo, né? Aqui você também tem acesso, né, aos seus projetos no menu aqui acima, né, onde você pode criar um projeto em branco. A ideia que eu falei para vocês de grupos, né, você criar grupos e agrupar repositórios, né, para um contexto específico, né. Outra ideia de você criar os snippets, né, que são aqueles trechos de código que você pode criar para compartilhar. Vamos ver mais o que a gente pode destacar aqui. Dentro do teu grupo tem permissões, né? Você gerencia permissões de membros que vai ter acesso a esse grupo, né? No meu caso aqui só está eu por enquanto, mas ele é um grupo público, né? Então, de certa forma, todo mundo tem a permissão pelo menos de visualização desse grupo. E aí ele tem uma questão também que é de gerenciamento, né? De tickets, né? De cards e boards. A ideia do merge request, a gente vai também daqui a pouco já abordar essa ideia do merge request, tá? Então, para que a gente possa dar continuidade aqui nos nossos exemplos com o repositório remoto, usando o GitLab, a gente vai tentar fazer uma pipeline aqui, a gente precisa primeiro criar um novo projeto, tá? Então, aqui ele te dá algumas opções, quando você cria ali, né, seleciona lá a criação de um projeto, você pode criar um projeto em branco ou importar um projeto de um outro repositório, né? Ele fornece para você também alguns templates, né? Poxa, quero criar um projeto Spring, ele já vai te dar a estrutura de um projeto Spring, um projeto Android, né, o que quer que seja aqui, tem vários templates já disponíveis, se você quiser criar baseado num template, né? Ou conectar, né, um repositório externo. No nosso caso aqui, a gente vai criar um projeto do zero mesmo, do branco, né? Do nada. Então, a gente vai criar um sistema de vendas, né? Que é para aquele nosso repositório. Eu vou colocar esse repositório público aqui para que vocês depois também tenham acesso a ver aí o que a gente fez e a gente pode talvez interagir também nesse repositório. Eu não vou criar o README aqui porque a gente vai mandar esse cara
do nosso repositório local, tá? Então, vamos simplesmente criar. Não vou pôr nenhuma descrição. Criou o projeto, tá? Então, aqui, assim que você criou esse repositório, ele já te dá algumas opções aqui, né? Lembra da configuração que eu falei para vocês, né? Ele já me dá algumas sugestões aqui, ó. Poxa, se você quiser configurar o teu e-mail aqui do GitLab para que a gente te identifique lá no teu repositório, ó, adiciona o teu nome, Osni Cunha, e com esse e-mail, tá? Se eu quiser criar um novo repositório local, ó lá, o que ele fala para mim? Ó, faz o clone desse repositório, entra na pasta, cria um arquivo novo e faz o push desse cara. Não é o nosso caso aqui, mas se a gente quisesse, seria uma opção. Se eu quiser, né, enviar uma pasta, né, já existente, por exemplo, vamos supor que eu tenho um projeto em Java aqui, mas que não é ainda um repositório Git. Eu entro nesse meu projeto Java, dou um git init nele, adiciono um remoto nele, a gente já vai ver isso aqui como funciona, incluo os arquivos desse repositório na minha área de staging, né, e faço o meu commit e envio para o meu remoto. Ou o nosso cenário aqui, ó, que a gente já tem um repositório local, ou seja, fazer um push de um repositório existente, né. E então, entraria nesse repositório. Aqui ele está dando um cenário para o caso de você já ter nesse repositório local um repositório remoto chamado Origin, né? Não é o nosso caso, a gente pode simplesmente ignorar essa linha aqui. A ideia é de você adicionar o repositório remoto, fazer um push de todos aqui, né? No caso, o push atualizando o upstream, né, que é o branch remoto, de tudo, que é todos os branches, né? E se tiver tag também, se quiser adicionar as tags. Porém, no entanto, antes da gente ir para esse comando aqui, falei para vocês que a gente ia tentar ver algumas coisas no IntelliJ, e vamos pular para o IntelliJ agora, então. Que deixa eu só ver aqui, que branch que eu estou. Eu estou no Feature Room. Perfeito, ó. Então eu estou no Branch Feature Room aqui, que eu tenho o meu POM. O IntelliJ, né, é uma IDE, não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver o IntelliJ, ela é uma IDE hoje muito utilizada para desenvolvimento em Java, né? Ela tem uma versão Community, que é essa que a gente vai usar aqui agora, tá? Que ela é disponível para a comunidade, você pode ir lá no site do JetBrains, baixar essa versão. Aqui no Inter a gente usa a versão Ultimate, que ela tem, né, obviamente, mais recursos do que essa Community, mas por que a gente vai fazer aqui hoje? Se vocês quiserem brincar com o desenvolvimento de um serviço básico ali, microserviço em Java com Spring, você consegue trabalhar tranquilamente nessa IDE. Caso você seja estudante, a JetBrains ela fornece para você licença por 1 ano para estudantes, então depois pesquisem, dêem uma olhada lá. E é isso aí, a gente vai usar então aqui, para o que a gente vai fazer, né, você pode usar a Community aí posteriormente, para você fazer seus exercícios, praticar, né, gerenciamento de um repositório e tal, sem dificuldade alguma, tá? No nosso caso aqui a gente vai abrir um projeto, né, eu já tenho esse projeto criado aqui, que é o sistema de vendas. O IntelliJ, ele já identifica que esse projeto, então, é um projeto Maven por causa do POM. Ele já carrega isso para a gente. Ele abriu outra janela aqui, que eu já vou puxar, só um instante. Aqui, ó. Então, o IntelliJ, né? Ele carregou esse projeto aqui para a gente. O que é legal? Ele já identificou aqui, ó, que se trata de um projeto de um repositório Git e que eu estou no meu branch Feature Room. Lembra lá que se eu fizer aqui um Git status, por exemplo, ó, eu estou na Feature Room aqui, que é para onde o meu head nesse diretório aponta no momento, né? Para qual branch, qual commit que meu repositório local está apontando nesse momento. Ó, o IntelliJ ele já identifica isso para a gente, ele já identifica outras branches que tem nesse diretório, né? E você pode interagir, no caso, com esse repositório, né, através dessa aba aqui, que é o Git, tá? Vamos lá explorar então um pouco aqui, ó.
Aqui ele mostra para mim que não tem nenhuma alteração. Se tivesse alguma alteração, ele ia mostrar aqui no Local Changes. E aqui no log, olha que interessante, ele vai mostrar exatamente aquele log que a gente tem lá no nosso comando de log. Ó. Ele diz aqui nessa tagzinha amarela aqui, ó, que é qual commit que eu estou no momento, qual a branch, feature 1, o commit aqui, que é o meu head, está apontando para esse commit. Se eu quiser ver o que foi modificado nesse commit, ele me mostra aqui, tá? Nesse painelzinho à direita. Tá? E vamos ver mais aqui. Se quiser olhar outros commits também, né, o que foi alterado em outros commits, ele vai mostrando aqui para a gente quem fez esse commit, qual horário que esse commit foi feito. E tal. O que a gente vai fazer então aqui agora é adicionar lá então o nosso branch remoto, o nosso repositório remoto ao nosso repositório local. Tá? A gente pode executar de duas formas, rodando esse comando no nosso repositório ali local, ou já vou mostrar também no IntelliJ como que faz, tá? Aqui no IntelliJ, tem esse menu aqui em cima que é o Git. Aqui vai ter todas as operações, né, relacionadas com o repositório Git, para você poder fazer um commit, um push, né, atualizar, né, que é um pull ou um update nesse seu projeto, fazer merges, criar branches, visualizar branches, e aqui tem a ideia da gente poder gerenciar repositórios remotos. Então a gente pode tanto adicionar por aqui o origin com aquela nossa URL, né, do repositório Git, do GitLab, ou a gente pode rodar a linha de comandos. Vamos fazer por aqui mesmo, já que a gente agora, a partir de agora, está usando nosso IntelliJ. Atualizei aqui o repositório remoto. Ele adicionou. Deu OK. Existe um comando aqui que é o fetch. Tá? O fetch, ele busca informações sobre as referências do repositório remoto. Né? Ele não atualiza os comandos locais. Os dados, né, os arquivos. Ele é diferente do pool, né? O pool ele traz as informações mesmo, atualiza o conteúdo. O fetch ele busca informações. Vamos rodar o fetch aqui, só para que ele atualize aqui informações do nosso repositório remoto. Tá? Atualizou. Show de bola. Isso aí. E o outro exemplo que ele tinha até dado para a gente aqui, ó, do push, subir tudo, né? Vamos atualizar só, né, antes da gente continuar lá, vamos atualizar o nosso repositório remoto com tudo, né? Ó, já que eu já tinha o origin adicionado lá no IntelliJ, ele adiciona ao repositório. Então, o que me garante que eu posso aqui no terminal também trabalhar com o repositório remoto sem dificuldade alguma. Tá? Então, aqui o que eu fiz? Fiz o push de tudo para o nosso repositório remoto. Note que ele já criou lá o branch feature 1 no remoto, criou o branch feature 2, né? Tá tudo atualizado lá no nosso repositório remoto. O que é legal agora é que se a gente voltar lá para o nosso GitLab e atualizar essa pasta aqui agora, vamos ver o que acontece. Pronto. A gente tem aqui, então, os nossos arquivos já feitos. Olha lá, o commit do master, né, que é o git ignore, está aqui o nosso git ignore. Ele já carregou para mim aqui os branches, feature 1, feature 2, né? Os commits, toda a árvore. Se você quiser olhar aqui a nossa estrutura de commits desse repositório, você vai ver aqui, ó, que a gente tem o feature 1 com aquela estrutura linear, lembra? Aquela estrutura linear que a gente fez. A gente tem o master aqui e o feature 2 com o commit novo lá do merge, do commit, né? Então, a gente está no ponto que a gente tem o nosso terminal, o nosso IntelliJ, todos sincronizados com o branch do Git, né? E também já com a referência para o repositório remoto. O que eu vou falar agora? Eu vou falar sobre algo que a gente usa muito aqui,
que é algo muito importante nesse fluxo que eu falei para vocês do Git, do feature branch, né? Que é a ideia do quê? Você criou um branch a partir do master, trabalhou na sua funcionalidade, e agora chegou um ponto que você quer entregar essa tua feature para o branch principal, para o master, né? Como que a gente faz, então, essa integração? A gente faz através de um merge request, tá? O que é o merge request? Como o nome diz, é uma solicitação de um merge, de um branch para um outro branch, tá? Como que a gente faz isso aqui no nosso GitLab? Você vem nos branches, ele vai listar para você quais os branches que existem aqui, e você vai lá e cria uma solicitação. Fala, pô, quero fazer a integração desse branch aqui, ó, feature 2 no meu master, tá? Então você vem e cria um merge request, tá? Cria um título aqui com algo significativo, né? No caso do nosso feature 2, né? Que é o que inclui lá o projeto Maven, né? Inclui. Adiciona Maven ao projeto, por exemplo, tá? Aqui nessa tela, então, você consegue interagir com o seu merge request, né? Adicionando uma descrição, né? Mais informações daquele merge request, né? Por que você está solicitando esse merge request? Exemplos, né? Referenciar algum ticket, alguma coisa, assinalar ele para alguém, né? No nosso caso aqui, como eu usei o usuário lá, o Michael Jackson, aqui eu posso dar um assign para mim aqui na interface, porque ele vai assinalar ao usuário autenticado. Então, pô, eu quero que o Osni dê uma olhada nesse merge request aqui, ó. Então, eu passo ele para o Osni, tá? E aí aqui eu estou pronto para submeter o meu merge request. Duas coisas importantes aqui, que isso é legal também mencionar. Aqui você tem um checkbox aqui para você marcar, poxa, eu quero que depois que isso aqui for integrado, eu não preciso mais desse branch aqui no meu repositório. Então, eu posso remover esse branch, né? Ele já vem aqui já até por default marcado, então deixa esse cara marcado, a não ser que você precise continuar trabalhando alguma coisa nesse branch, mas tenha em mente que você vai ter que atualizar depois a referência dele local, porque ele vai ter, como vai ser feito um merge com o master, ele vai gerar um novo commit no master. E esses squash commits aqui é algo bem legal também de usar, e eu recomendo, né, principalmente quando se trata nesse fluxo de feature branch, que você entrega uma feature inteira. Note que eu fiz aqui, ó, 2 commits nesse feature branch, né, no branch feature 2. Só que eu quero que quando isso aqui for integrado para o master, eu não quero integrar 2 commits, eu quero integrar apenas um commit. Então eu marco aqui o squash, o que o squash vai fazer? Ele vai agrupar. Se tivesse mais commits aqui, N commits, ele ia agrupar esses commits e integraria apenas um único commit no master. Então, eu vou marcar esse squash aqui, porque eu quero manter meu histórico de commits bem limpo, né? Então, submeti meu merge request. Então, pronto. Eu tenho meu merge request aqui, na minha menu de merge request, eu tenho agora um merge request, está assinalado para mim, ele já até mostra para mim aqui, ó, tem um merge request assinalado para você, né? Então, se tivesse mais merge request assinalado para mim aqui, no dia a dia, né, você logando, entrando na interface aqui, você já veria, né, as tarefas, né, o que está pendente para você aqui de fazer, né, de verificar. Então, eu tenho que fazer essa tarefa aqui, ó. Deixa eu ir lá, então, ver o que é esse merge request aqui que o Michael Jackson solicitou para integrar esse código. Bom, aqui a gente tem um overview, que se ele adicionou alguma descrição, a gente vai conseguir ver nessa tela. A gente consegue interagir com ele através de um chat aqui, né? Adiciona um comentário, não um chat, né? Uma área de comentários, né? Adiciona um comentário e interage através dessa interface. Aqui eu consigo ver quantos commits, né,
quantos commits fazem parte desse merge request, quais commits e o que tem em cada um dele. E aqui eu vejo, de fato, as mudanças que estão, né, incluídas nesse merge request. Eu coloquei adicionar ao Maven, mas eu errei. Esse aqui é o do Redmi, do Maven é o outro. A gente já adiciona o outro, então, logo na sequência. Então, poderia até comentar aqui, falar, opa, ó, você colocou o título, tá errado, né? Corrige esse título aqui. Mas nesse caso aqui, para nossa ilustração, a gente vai dar prosseguimento, a gente vai fazer o merge aqui do merge request do Michael Jackson. Se a gente voltar então agora, gente, lá para os nossos branches, a gente vai ver que o branch feature 2 saiu daqui, porque ele foi feito o merge dele, né? No branch master foi incluído um novo commit, que é o, olha lá, ele já até adicionou essa mensagem aqui, que é inclui o feature 2 no master, tá? E se a gente for olhar então agora a nossa árvore lá de commits, ó, o que foi feito aqui, ó? Lembra que eram 2 commits que tinha no branch? Olha lá, ele agrupou esses 2 commits em um só e integrou no master, ou seja, garantindo que somente um commit, né, fosse integrado ali pro branch master. Talvez aqui nesse momento aqui seria tranquilo ter um commit a mais aqui, não impactaria em nada, mas se a gente for pensar, né, conforme um projeto cresce, às vezes fica meio confuso. Então, a ideia do Squash facilita nisso, ajuda a identificar, né, uma mudança, o que fez parte daquela funcionalidade, né? Então, é claro que isso vai depender de cenário para cenário, caso a caso, tá? Mas é uma funcionalidade aí que pode ser usada, né, para fazer o merge, tá? E agora vamos fazer o merge, né? Só para a gente olhar de novo, então, aquela telinha lá do merge request. Vamos fazer um outro merge agora do projeto lá do Maven, que é esse sim, é o projeto do Maven, né? Então, inclui o Maven de verdade dessa vez, né? Então, mesma coisa, né? Vou assinalar para mim aqui. Aqui, vamos fazer o squash, porque são 2 commits também. Aqui a gente consegue até já ter um preview também, tá? Quando você for criar, né, um merge request, você já tem um preview do que você está enviando nesse merge request, né? Ou seja, nesse caso aqui é um arquivo do POM XML e esse arquivo do classe main, tá? Criando aqui então o nosso merge request. Ele já aparece aqui para mim, né? Porque eu assinalei para mim, inclui o Maven de verdade. Então, mesma coisa, tá, gente? Aqui a gente consegue visualizar os detalhes, né, desse merge request, quais commits, né? Aqui vamos supor que que como eu estou usando o mesmo usuário, né? Talvez, né? Já é que poxa, mas eu estava vendo, mas o cara que está só revisando, né? Não foi ele que abriu, é por aqui que ele vai visualizar, né, o que foi feito. Então ele consegue, né, olhar a árvore de arquivos aqui, do que foi modificado, né? Aqui ele abre um painel. Como não tem modificação nenhuma, é um arquivo criado novo, ele mostra o arquivo inteiro. Quando a gente tem arquivo modificado, ele mostra aqui, né, as diferenças, o que foi incluído em um, o que foi removido em outro, para que a pessoa que está fazendo revisão do merge request, né, ela consiga de uma forma, né, mais clara, saber o que foi de fato modificado, né? Nesse caso aqui, tá tudo beleza. Vamos fazer o merge. Outra coisa que é legal aqui, ó, a gente pode alterar, né, ó, a mensagem de squash, tá? Né, eu pedi para fazer o squash aqui, eu quero modificar a mensagem de commit, ó. Se você precisar, né, adicionar alguma coisa, por exemplo, teu time, né, pode ter alguma coisa na tua pipeline que, né, a gente já vai ver pipeline também, que quando você adiciona alguma coisa na pipeline, né, eu posso adicionar uma hashtag, alguma coisa, algum comando específico aqui para nossa mensagem de commit. No nosso caso, a gente vai simplesmente fazer um merge desse cara aqui para o branch master. Então, nesse ponto agora, a gente não tem mais os branches, os feature branch, a gente tem apenas um master, tá? Olhando o nosso gráfico aqui, ó, uma estrutura bem limpa, daqui foi criado um repositório, foi feito o merge, foi criado um outro, foi feito o merge, com isso a gente garante uma árvore limpa, né? Um commit para feature 1, um commit para feature 2, e
olhando aqui agora o nosso repositório, eu tenho minha classe Java ali criada, tenho o gitignore, meu arquivo de documentação, o arquivo de documentação já renderizado, mais ou menos, passou um arquivo aqui estranho. Beleza. Cobrimos então a parte de criar os branches locais, fazer alteração, merge, rebase, adicionamos um repositório remoto, fizemos o push. Vamos fazer algumas brincadeiras aqui agora então no nosso repositório. Antes de mais nada, vamos voltar para o nosso branch master aqui e vamos atualizar ele agora, certo? Porque tem coisa nova no nosso branch master. Ó. Note que no meu repositório local, olha que interessante, o que eu tenho no meu branch master? Só o gitignore, né? Não tenho mais nada. Outro detalhe importante, ó, lembra que eu adicionei o ideia, a pasta ideia no meu gitignore? Ele já me ignora esse cara. Se eu for verificar aqui ó, o que tem de mudanças locais, ó, ele não identifica isso aqui como um arquivo não versionado, né? Mesma coisa para o arquivo .iml, né? A gente já foi proativo nisso aqui. Mas vamos atualizar esse cara aqui então para a gente poder pegar as atualizações do repositório remoto. Então aqui, ó, vou fazer o rebase desse cara, fazer um pull com o rebase. Ele vai lá no meu repositório remoto e traz todas as informações. Olha o que ele trouxe aqui. Ó. Ele achou 3 arquivos atualizados em 4 commits. Vamos ver aqui quais são esses commits. Ó. Ele achou esses caras aqui. Ó. Note que aqui ó, ele já trouxe o usuário lá do GitLab. Né? Isso aqui, na verdade, é só o usuário que ele marca no commit, tá, gente? Não tem a ver com a autenticação lá no GitLab, nem nada, tá? É o usuário, na verdade, esse aqui tem a ver com o que está autenticado no GitLab, né? Mas é o que ele adiciona lá no GitLab, é o que ele adiciona na mensagem de commit. Tanto que vocês repararam que quando eu enviei, né, o local, ele apontou lá como Michael Jackson, tá? Bom, mas então aqui agora a gente tem lá o nosso projeto Java, já aqui, ó, importadinho. Vamos fazer duas coisinhas rápidas aqui também, para a gente não estourar muito no tempo e ter tempo de dar uma olhada nas perguntas do pessoal aí. O que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar um teste e a gente vai criar uma pipeline para esse cara, tá? Mas para isso, eu vou criar então uma nova branch. Vamos fazer isso agora a partir do IntelliJ. Como que eu crio uma branch aqui no IntelliJ? Primeiro, eu atualizo o meu master, que é o branch que eu estou nesse momento, né? Eu estou vendo aqui que eu estou no meu master. Acabei de fazer o update, então tenho certeza que eu estou no branch atualizado. A gente vai vir aqui no IntelliJ, nesse painelzinho, e vou colocar aqui, ó, create, né, um new branch. Vou colocar aqui, então, a feature 3, tá? E eu já quero fazer já o checkout dessa branch também. Então, ele cria a branch e já faz o checkout dela, tá? Aqui ele vai mostrar quais são as alterações, não tem alteração nenhuma por enquanto, né? A gente tem aqui nesse momento, ó, o IntelliJ mostra pra gente que o meu master, o meu feature 3 e o meu origin master, ou seja, o meu master também do remoto, está apontando para esse mesmo commit. Então, todos esses branches estão apontando para o mesmo commit. E o head, né? Que o head que é o commit atual. Qual que é o meu commit atual? Qual é o ponto atual que eu estou? Estou nesse head, que é esse commit. A gente vai criar aqui, então, source. Vamos criar uma pastinha aqui chamada source. Ele até me ajuda aqui, ó, teste Java, tá? E eu vou criar uma classe aqui chamada, uma classe de serviço. Vou criar essa classe de serviço aqui só para a gente poder colocar um testezinho lá na nossa pipeline e poder ver um relatório de teste lá e poder rodar a pipeline com teste também, tá? Vou criar essa classe aqui, getInserts, tá? Criei essa classe. Eu tenho uma colinha para essa classe aqui também, tá, gente? Eu vou adicionar ela no meu repositório. Aquele add ali, desculpa, eu não mostrei, eu vou mostrar para a próxima classe. Ele já pergunta se eu quero adicionar ela no meu repositório, para minha área de stage. Eu falei, quero. Então ele até marca ela como verde aqui, né? Está adicionada, tá? Pronta para ser comitada já. Ou seja, ela mostra aqui no IntelliJ arquivo que foram modificados, tá vendo? Outra coisa legal, eu consigo aqui criar novas change lists, você consegue agrupar a mudança aqui e ir comitando algumas por partes, né? Então, você consegue organizar até as mudanças aqui do commit através de change lists, tá? Então, nessa classe aqui, vamos
substituir esse carinha aqui, beleza. Fazer o import aqui do Spring para a gente, o import do Object. Beleza, eu tenho a minha classezinha de serviço e eu vou criar então agora para essa minha classe aqui um teste, tá? Vou criar aqui no IntelliJ um teste, ele já adicionou. Aí aqui, ó, que ele falou, né? Você quer já adicionar esse arquivo para o Git, ó? Aí pergunta, se você quiser adicionar, você dá um add. Como eu dei um add da outra vez, eu vou fazer o contrário aqui, eu vou dar um cancel, eu não quero adicionar. Olha lá, ele coloca como arquivos não versionados, marca de vermelho. Se eu quiser adicionar, eu venho aqui e dou um add to version control system, tá? Ó. Aí ele passa a ser um arquivo adicionado. É o mesmo que eu dar um git add lá no terminal, tá bom, gente? Outra coisa legal, você consegue vir aqui no console e ver todos os comandos, tá? Isso é legal também. Tudo que a gente rodou aqui, né, pelos comandos do Git, se você vir aqui no console, ele vai te mostrar o que o Git rodou por debaixo dos panos, né? Ó, o Git add do Great Insert, o Git add da classe de teste. Eu fiz um checkout, lembra que eu fiz o checkout da feature 3? Eu fiz o rebase do meu branch. Então, tudo que você realizar aqui, se você tiver curiosidade de saber qual que é o comando que ele roda, você vem aqui e olha, poxa, que legal esse comando aqui, ó, não sabia. Tá bom? Bom, mas vamos voltar aqui para a gente não passar muito do nosso tempo. Vou adicionar, então, uns testezinhos aqui nessa classe, tá? Aqui, cortar o AssertJ. E beleza. Então, tem minha classe de teste aqui já rodando. Rodando, não sei, né? Vamos ver se vai rodar. Enquanto eu faço outra coisa ali. Isso aqui não é muito o foco do nosso curso aqui, da nossa conversa, né? A parte de teste e tal, mas eu coloquei isso aqui porque a gente vai criar aqui algo agora que é o GitLab CLI, tá? Esse arquivo GitLab CLI, GitLab CI, Continuous Integration, tá? .yaml. Esse cara aqui é o cara que a gente, ó, vamos adicionar ele no nosso repositório, é o cara que a gente adiciona as configurações para a nossa pipeline no GitLab, tá? Só para falar lá, então, nosso teste passou, viu? Ó, teste tudo verdinho. Eu tenho aqui uma pipeline bem simples, né, nada muito complexo, que a gente vai dar uma explorada aqui, né, só para entender mais ou menos como que funciona essa pipeline, né. Até aqui no Inter a gente tem um time, né, que atua só nessa questão, que são o nosso time de plataforma, eles cuidam de todas essas pipelines, Continuous Integration, Continuous Delivery. É um conceito que eu recomendo também vocês, tá? Dá uma olhada aí, estudo para lição de casa, tá? Dá uma estudada, CI/CD, Continuous Integration, Continuous Delivery. Então, a gente tem um time que cuida disso, né? A gente usa pipelines reaproveitáveis, né? Bibliotecas reaproveitáveis, reutilizáveis. Aqui a gente está colocando a pipeline inteira descritiva dentro do nosso arquivo para exemplificar como funciona a pipeline ali no nosso GitLab, tá? Então, cria algumas variáveis do Maven, aqui é só para poder apontar para o nosso repositório Maven, né? Dentro do nosso projeto aqui, para poder reutilizar através dos estágios, né? A gente vai usar uma imagem do Docker de Maven, da versão 3.6.3, o JDK11, né, que é para poder ser compatível aqui com a nossa versão do Java, que a gente usa no nosso projeto. Eu vou fazer o cache dessa pasta aqui, M2 repositório, que é a pasta de repositório do Maven, né, até para otimizar, né, os próximos passos do build. E aqui eu digo, ó, os stages desse meu pipeline vai ser compilar, testar e publicar, tá? O que o compilar vai fazer? Tá aqui, ó, o stage compile. Ele vai rodar o Maven package e vai, né, ignorar os testes. Ele vai só verificar se o código está compilando. Eu tenho outro job aqui que vai ser o unit test, que ele vai fazer o quê? Ele vai rodar até o step de verify, né? Ele vai limpar ali a pasta target, roda o verify, e ele sempre vai fazer, né? Sempre vai salvar ali os relatórios, né? Os resultados dos testes do Maven. E aqui a gente tem um outro de publish, que é o quê? Ele vai só publicar os artefatos desse repositório
somente no meu branch master, tá? Então, ou seja, quando eu fizer o push do meu repositório, do meu branch feature 3, ele não vai nem rodar esse meu estágio aqui, porque eu só quero que ele rode esse cara para o branch master. Mas aí eu espero que ele rode, então, quando a gente fizer a integração desse repositório, desse branch, né, o feature 3, no master. Bom, a gente já rodou nosso teste, a gente viu que os testes estão passando. A gente tem, então, aqui 3 alterações para entregar nessa feature 3. Tá? Então, Git CLI, o Git CI aqui a gente consegue ver, tá? Eu falei erroneamente CLI, tá? Não é command line, é só Continuous Integration, tá? CI. A gente tem a classe de serviço, que a gente consegue ver aqui também, e a gente tem aqui a nossa classe de teste. Gente, a gente já está no branch 3, os arquivos já estão adicionados, o que eu preciso fazer? Commit. Tá? Adiciona uma mensagem de commit, adiciona classe de serviço e configuração e pipeline. Idealmente a gente faria isso aqui em tarefas separadas, mas vamos mandar. Ó, aqui se a gente quiser fazer somente o commit local, a gente faz o commit aqui e ele fez o commit local, nada remoto. Se a gente quiser já fazer o commit e na sequência fazer o push, você tem essa outra opção aqui, ó. Fazer o commit e na sequência fazer o push, tá? Vou fazer aqui, ó, o commit primeiro. Feito o commit, ele já mostra esse commit aqui no meu log, ó. Note que, ó, o meu master e o meu origin master continuam aqui. O meu feature 3 está nesse ponto agora. E, ó, Michael Jackson, que é o usuário aqui local, tá? Como que eu faço então agora para fazer o push desse cara? Pode ser feito através desse botão, push. No caso do Mac aqui, ó, Shift, Command, K. Ou por aqui no menu do Git também fazer o push, tá? Tanto faz. Eu poderia ter mais de um commit para fazer push aqui, ele apenas listaria aqui os vários commits, tá? Ele me mostra qual commit que eu quero fazer o push, para qual branch que eu vou fazer o push, no caso é o origin, feature 3, os arquivos que eu vou entregar para esse branch, então eu vou fazer já o push desse cara. Arquivo feito push normal, vamos ver aqui o comando que ele rodou, ó. Olha lá que legal, a gente fez aqui, ó, primeiro fizemos, né, git commit, né, fez o commit dos arquivos, depois fez o git push e beleza, show de bola, sem nenhum erro. Vamos voltar lá para o nosso branch aqui para ver o que aconteceu aqui, ó. Ele foi incluído então aqui o branch feature 3, mas olha que legal que ele apareceu aqui agora, ó, pipeline running. Lembra que a gente adicionou o nosso arquivo de pipeline? Então ele vai rodar os nossos jobs aqui, ó, de compilação e unit test, que estão configurados aqui, ó. Compilation and unit test. Por que ele não rodou aqui o artifact publish? Por causa que a gente limitou esse job aqui somente quando for branch master, tá? Então aqui, se você clicar nesse jobzinho, ele vai mostrar esse job rodando, né? Inicializou o repositório, vai rodar a compilação ali para ver se o código está compilando. Opa, beleza, o código compilou, show de bola. Vamos voltar então para ver agora o próximo job. Unit test. Nesse caso nosso aqui, a gente está usando então o GitLab, né, a versão pública dela, gratuita, né? Então, esses runners aqui, né, que são imagens Docker, elas são compartilhadas, né? Então, pode acontecer de você pedir, né, aqui, ó, de você ficar algum tempo aguardando essa pipeline finalizar, aparecer, né, algum executor, né, alguma imagem do Docker disponível para você. Então, pode ser que demore um pouquinho. A gente foi rápido. Olha lá, rodou 3 testes, nenhuma falha, belezinha, tá? Nosso teste finalizado. Vamos abrir então aqui para a gente não perder tempo. Vamos abrir então o merge request desse cara agora, tá? Para a gente poder ver ele integrado no master
E aí a gente espera que no master, então, ele rode lá o publish do artefato, né? Então, vamos abrir aqui a nossa pipeline. Já é um commit só, não faz necessário o uso do squash, tá? Aqui, novamente, gente, ó lá, tá? Então, as alterações que vai ser, né, integradas aqui nesse merge request. Submeto o meu merge request. Tá? Merge request, beleza. Aqui já me mostra o resultado lá do meu teste, tá? Da pipeline, ó. Se eu quiser ver o report, né, do teste da minha pipeline, ó, tá aqui, ó. 3 unit test, todos passaram, tá, beleza. Então vamos fazer o merge desse feature 3 para o nosso master. E agora a gente espera que aqui, ó, nesse menuzinho de pipelines, ó lá, já iniciou lá a pipeline do branch master. Ó, note que aqui agora ele já tem os 3 jobs, que é o compile, test e o publish. Os 2 primeiros vai realizar igual ele realizou o anterior. O diferente aqui no caso é o publish, que a gente espera que ele, né, que ele salve, então, no caso, aquele artefato. Vamos ver como que está o andamento aqui desse cara. Ó, finalizou então esse job, né? Vamos voltar lá então para a nossa pipeline. Ué, achei que tinha finalizado. Ah, então ele só não, ele finalizou sim, ele só não atualizou aqui, ó. Vamos aguardar. Aí, ó, atualizei aqui a página, ele já corrigiu. Atualizou aqui, rodando o unit test agora. Tá, lembra que a gente marcou lá para ele reutilizar a cache, né? Então ele restaura o cache, que torna a pipeline, né, mais rápida, né? Evitar a necessidade, no caso do Maven, ter que baixar as dependências novamente, né? Então, teste finalizado, olha lá. Ele achou um arquivo, né, de teste XML. Esse aqui seria teste de integração, né? Aqui seriam os testes unitários. Então, ele já fez o upload desse repositório, desse report, né, de teste, que foi justamente aquele que a gente olhou naquela tela, né, os testes detalhados. E agora, ele pulou aqui para o nosso publish. Tá meio demorando para sincronizar aqui, mas olha lá, tá rodando o publish já. Então, olha lá, clean install, sem teste, porque a gente já rodou o teste, então a gente sabe que o teste desse repositório está passando. Ele só iria pular para esse step aqui se o step anterior funcionasse, né? Então, chegou aqui é porque o teste compilou e os testes unitários, o código compilou e os testes unitários passaram. Gente, aqui, ó, finalizou. Olha que legal. A gente tem aqui agora, ó, um artefato que foi gerado desse job, que está aqui, ó, que é o nosso Java, o arquivo jar ali, então, pronto para só feito o download, deploy em algum lugar que quiser. Se quiser rodar isso aqui num servidor, baixar para rodar, está pronto o nosso servicinho ali. Então, um exemplo simples, né, mas que mostra ali de forma prática como que você consegue criar dentro do GitLab ali uma estrutura de integração contínua ali do teu código com pouco esforço, né? Você consegue também manter isso aqui versionado, né? Ou seja, toda a estrutura da tua pipeline ela é versionada. Qualquer alteração aqui na tua pipeline depende também de um merge request, inclusive, para poder entregar o seu código
gerar, né, um artefato ali. Idealmente, né, num cenário real, que é o que a gente faz hoje, inclusive, né? No Inter, por exemplo, a gente publica isso aqui num repositório Maven, né? Esse publish aqui não é feito dentro do GitLab, né? Ele manda para um repositório, lá para um Nexus, e fica disponível, então, no caso, esse artefato aqui para, ou seja, para fazer um deploy, ou seja, para, se for uma biblioteca, né, para que outros desenvolvedores possam fazer uso dessa biblioteca. E é isso aí, gente. Gente, o que eu tinha preparado para a gente, né, foi isso, tá? Tentamos cobrir, então, ali o básico de o que é um versionamento, como que o Git funciona localmente, como criar um repositório local, como integrar esse repositório com o repositório remoto, criação de branches, integração de branches, né? A gente até falou ali com relação aos branches, essa estrutura que a gente usou, esse workflow que a gente usou, é um workflow conhecido como feature branch, né? Ou seja, para cada feature nova, você cria uma branch, trabalha naquela feature e depois integra ela no master, né? Eu deixei o link aqui, né? Talvez depois, talvez Felipe, né? Depois a gente possa disponibilizar esses links aqui na descrição do vídeo ou de alguma outra forma aí para o pessoal, porque aqui são formas de você baixar o Git, né? O IntelliJ também, recomendo vocês usarem ali o Git, que seja o Community Edition por enquanto. Se tiver opção de uma conta, se vocês tiverem, né, alguma forma aí de comprovar, né, que são estudantes, tentem uma licença lá de 1 ano, pelo menos para brincar. Muitas empresas hoje têm aderido, né, ao uso do IntelliJ, apesar de ser uma licença cara, muitas empresas têm tentado, aqui no Inter a gente usa, e de fato é muito produtivo, né, você vê, não desmerecendo o Eclipse teve uma contribuição muito grande aí, né, no desenvolvimento de software em Java, no decorrer da história, até hoje é muito utilizado ainda, mas o IntelliJ, né, ele agrega mesmo muita coisa de valor, né, no desenvolvimento, no dia a dia. Então, aqui, né, a referência para vocês baixarem o IntelliJ. Esse PDF aqui, ele tem bastante documentação, bastante comandos, assim, para cada coisa que você quiser fazer no Git ali, como fazer, como adicionar um arquivo, como combitar um arquivo, como reverter um arquivo, como fazer um merge, como fazer um rebase, como adicionar um remoto. Então, recomendo dar uma olhada, né, um manualzinho ali de uso do Git. Esse Compare Workflows aqui, como eu falei, a gente usou aqui nesse exemplo o Feature Branch, tá? Mas existem várias outras formas, né, de você lidar com workflows de branches, né? Tem o Git Flow, que é bem mais complexo, a gente demoraria um bocado se a gente fosse tentar ilustrar o Git Flow aqui, mas vale a pena vocês entenderem, né, outras lógicas de workflow também que tem, dê uma olhada, e aqui eu vou deixar, tá? Esse aqui eu deixei ele público, caso queiram dar uma olhada lá, até esse exemplo do CI, pegar o CI lá, né, a pipeline que eu deixei lá como exemplo, para vocês aplicarem em outros projetinhos Java que vocês estão fazendo, né, durante o bootcamp de vocês. Poxa, aproveitem, coloquem no GitLab, criem pipelines. Recomendo para vocês, falei lá no início, falo de novo. Trabalhem com essa estrutura. Vou trabalhar uma tarefinha nova. Poxa, cria um branch ali, mesmo que seja você mesmo, sabe? Cria um branch, trabalha na tua tarefa, manda esse branch para o remoto, vai lá, cria um merge request. Não é coisa de louco, não, tá? Eu fiz muito isso, assumo para vocês. Criava um branch, tinha vezes que até eu mesmo colocava comentário no meu próprio merge request, mas você vai se habituando, né, nesse conceito, nessa ideia, nessa cultura de trabalhar em times distribuídos, e aí você vai facilmente aí se adequar a qualquer projeto, aí, qualquer empresa que você integrar, e isso vai ajudar bastante aí no teu conhecimento, tá? E é isso, pessoal. Vamos ver perguntas agora, é isso? Mosner, obrigado, e antes de mais nada, aí por esse conteúdo. Não sei se você olhou o chat, mas o pessoal está agradecendo muito aí pela entrega do conteúdo aí. A Bruna aí elogiou bastante aí. Feliz demais de participar desse projeto do Inter, esse projetão da Dil. Obrigado, Iglar, por proporcionar isso pra gente. O pessoal elogiou bastante. Show de bola essa live aí. O Godoy falou. E o Vanderlei aí também, ó. O Vanderlei falou aqui. Parabéns, obrigado por esse conhecimento compartilhado aí. O pessoal gostou bastante, né? Até o Renato Ribeiro aqui falou aí. Obrigado, Zé. Show a live. Muito bom. Pessoal, agora a gente vai abrir uma janelinha de dúvidas aqui. Valeu, pessoal. Abrir uma janela de dúvida aqui. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui no chat, tá? Eu vou pegar algumas dúvidas que foram feitas durante o conteúdo.
que acabam enriquecendo um pouco mais essa conversa, né? E eu vi que tem uma pergunta que mais de uma pessoa fez, né? Principalmente aqui o Matheus Silva e um usuário com o nick de Depuy. Eles fizeram praticamente a mesma pergunta, eu vou acabar unindo numa só, que é qual que é a diferença de merge e rebase e quando que é uma boa prática usar um ou outro, né? Foi uma dúvida que surgiu aqui no chat. Boa, é uma ótima pergunta mesmo e é algo que gera dúvida mesmo, tá? Eu vou tentar voltar aqui para o slide lá que a gente falou do merge e do rebase. Deixa eu ver aqui, ó. Isso, aqui o merge, né? Então a ideia do merge, vamos voltar aqui. A diferença principal é essa, né? Aqui, ó. A gente estava nesse ponto aqui nos nossos repositórios, né? Então eu tinha o feature 2, eu tinha o feature 2 aqui com um commit à frente do master, né, um commit, né, baseado nesse B do master, mas ele tinha um commit no master que ele não tinha, né? E a mesma coisa aqui no feature 1. Então, a gente precisava que esses dois branches aqui se atualizassem com esse commit E, né? E foi o que a gente fez nesse ponto aqui, ó. Vamos voltar então agora. Vamos ilustrar o merge. A diferença do merge. O merge, ele vai pegar aquele commit E ou outros commits que tiverem aqui, tá, gente? Se tiver mais commits aqui, ó, ele vai pegar esses commits e ele vai adicionar um novo commit aqui, ó, de merge, tá? Então ele cria um novo commit aqui no branch feature 2, que vai agrupar todas as mudanças que tem no master que ele não tem aqui. O que que acontece com isso aqui? Ele cria um commit novo, né? Então na hora que você for fazer a integração, você vai ter um commit novo na tua árvore, né? Você vai ter uma árvore não linear, que chama, né? Porque você vai ter essa estrutura triangular, nem triangular, né? Quadrada aqui, né? Dentro do seu commit, porque outros commits vão continuar daqui e você vai ter esse commit extra. Na estrutura no Rebase, o que que ele faz? Olha lá, ele muda a base, né? Ele refaz a base, ele tira a referência, né? No Git, cada commit, ele aponta, né, ele tem alguns metadados lá, que ele aponta, um commit, ele diz qual que é o commit parent dele, né, para qual que é o commit que está antes, acima dele, né, então o que que o Rebase faz? Ele pega esse commit que está acima, ele remove a referência para aquele commit que está acima, e ele refaz a base. Com isso, você tem uma estrutura de commits lineares, né, então essa é a diferença entre um e outro. No caso do merge, você teria um commit novo aqui de merge, né? Do rebase, você tem a estrutura linear, como se eu tivesse criado o branch a partir daqui. Agora, o que que é melhor? Quando usar um, quando usar outro? O que eu recomendo, né? Numa estrutura de feature branch, se você não fez nenhum push para o master ainda, se você não fez nenhum push para o master, você está trabalhando somente local, você pode fazer o rebase sem medo, tranquilamente, né? Ele vai atualizar a referência local porque você está trabalhando local. Se você já fez algum push para o branch remoto, feature 1 remoto, e você fez esse rebase depois local, você vai ter problemas de conflitos. Por quê? Porque você está reescrevendo a árvore local, e na hora que você for fazer um push, ele vai recusar o seu push, porque sua árvore local ela não confere com a árvore remota. Aí você tem duas opções, que é você fazer né, até usei lá o mestre Yoda ali, né, que é fazer o push com força, né, usando lá o menos force, que aí ele vai reescrever a árvore remota, mas aí você tem que ter certeza do que você está fazendo, porque você vai reescrever a árvore remota, perdeu a árvore remota, aí se tinha alguma coisa lá que você não salvou, você perdeu, né, então tomar muito cuidado com isso. Né. Basicamente é essa, a diferença é que um vai reescrever a árvore, o outro não, o outro vai adicionar um novo commit na árvore. Espero que tenha conseguido explicar essa daí. Boa, muito bom, ficou claro, né? Que o pessoal consegue pegar o entendimento dela aqui. Lembrando que essa live aqui, se você tem acesso a esse link, ela fica gravada, você consegue acessar pelo mesmo link, tá? Ela fica como não listada, mas todo mundo que está inscrito no programa do Inter consegue rever essa live aqui de novo com esse mesmo link, tá? Tem uma outra perguntinha aqui, que é o do Juan D. Ele fez uma pergunta aqui, deixa eu até ver se eu encontro ela aqui, e comentário aqui, eu vou encontrar aqui, mas eu lembro bem da pergunta do Juan D. Ele perguntou aqui, como fazer squash diretamente no Git, né? O squash, né? Isso. Até aqui a perguntinha do nosso amigo Juan D. Você tem como fazer squash diretamente? Tem sim. Eu vou mostrar, até aqui de um jeito mais rápido, mais fácil, que é no próprio IntelliJ, tá?
Vamos tentar ilustrar aqui, ó. Eu estou então no meu branch. Deixa eu ver o que eu preciso fazer. Eu preciso então de criar uma alteração no master, né? Vamos lá. Será que a gente tem tempo? Será, Felipe, de fazer esse exemplo aqui? Ou eu acho que é melhor só falar só? A gente tem tempo, sim. Pode ficar à vontade se quiser. Tá, então beleza. Então vamos lá. Deixar esse conteúdo ainda mais rico. O pessoal está adorando. Show de bola. Então vamos fazer o seguinte. Vamos mudar aqui para o nosso branch master, tá? Eu vou fazer então aqui direto no master, gente, só para ilustrar. Por favor, não façam isso em casa, tá? Vamos fazer então um exemplo seguinte. Eu preciso então de fazer o squash lá, né? Agrupar 2 commits direto aqui. Mas vamos supor então que eu tenho o meu repositório master, né? E eu criei lá então uma funcionalidade, uma feature 4 lá. Feature 4. Então, estou no meu branch aqui, feature 4, né? Se eu olhar aqui no log, esse feature 4 está junto com o master, com o origin master, tal, beleza. Eu vou criar aqui 2 commits, então, que aí a gente consegue ilustrar, né, o caso lá do squash de 2 commits, tá? Sei lá, vamos adicionar aqui um... Boa, adicionar aqui, ó. Para ter sentido também o nosso REST. Ah, não tem o web aqui. Bom, então vamos... Deixa eu pensar o que a gente pode mudar aqui. Say hi, Michael, por exemplo. Tá. Sou fã de Michael Jackson, vocês repararam, né? E aí... Beleza. Exemplo bem simples aqui, tá? Então, criei um método novo aqui no nossa classe de serviço, tal, beleza? E fiz o commit desse cara. Adiciona o método say hi Michael, tá? Fiz o commit. Beleza. Então, eu tenho um commit. Aí eu falei, puxa vida, fiz o commit, mas esqueci de fazer o teste unitário, né? Ou simplesmente você deixou, você fez mesmo, né? Fez ali o teu método e falou, depois eu faço o teste unitário. Poxa, pior que já até tinha Hello Michael aqui. Vou pôr aqui, hi. Ou melhor, aqui, Hello Michael, when, call, hi, Michael. Beleza, então aqui, ó, say, eu vou chamar então hi, Michael. Eu espero que o final seja hi, Michael. Beleza, então eu tenho um commit lá da minha classe de serviço e agora eu vou fazer um commit da minha classe de teste. Tem 2 formas, tá? 2 formas. Eu poderia fazer esse commit aqui com um amend, tá? O amend, o que ele vai fazer? Ele vai agrupar esse commit com o commit anterior. Então, se você lembrou de fazer isso, você faz o amend aqui, ele vai agrupar os 2 commits, tá bom? Então, ou seja, no final você vai ter um commit só. Mas a gente vai ilustrar aqui, então, agora o problema do squash, né? Então, fiz um outro commit aqui com a mudança do teste, né? Então, o meu origin master está aqui, eu tenho esses 2 commits locais, né? A forma fácil da gente fazer um rebase com o squash é o rebase interativo. Aqui, ó. Edita commits antes de fazer um rebase. Você vai atualizar o seu branch no master remoto, né? Eu quero pegar então meu código mais atual.
fazendo edição. Esse menos iterativo aqui, ele vai permitir que você edite os commits. Aí olha que interessante aqui, na hora que eu faço o rebase, ele me abre essa janelinha aqui, ó. Ele vai me mostrar quais são os commits que eu tenho local. Então ele fala, pô, local você tem esses dois commits aqui, ó, adiciona o método e adiciona o teste. Eu posso manter esse primeiro, e olha o que eu faço com o segundo, ó. Squash. Tá vendo? Ele vai fazer o squash, eu posso modificar a mensagem de commit, já que ele vai fazer o squash desse commit, eu posso dizer assim, ó, adiciona o método say hi Michael e o teste unitário. Fiquei aqui fora aqui, ó. Olha o que ele já fez, ó. Ele pegou o primeiro commit principal, fez o squash do primeiro nesse, alterou a mensagem, eu dou aqui, ó, start rebasing. Na nossa árvore agora a gente tem um único commit com o método lá. Adiciona método, ou seja, a mensagem foi alterada e foi tudo agrupado. Ou seja, é aquela ideia lá de fazer o squash, mas ao invés de eu deixar para fazer isso no merge request, eu faço antes mesmo de eu fazer o push do meu código. Então aqui agora eu posso fazer o push tranquilo, que vai ser o push de um único commit no feature 4, né? Para a classe de teste e o teste unitário. E aí eu posso fazer lá a solicitação lá de merge request de apenas um único commit. Acho que é isso. Mais alguma pergunta aí, Felipe, para a gente? Boa, muito bom, hein? Obrigado pela explicação aí, José. E pegar mais uma perguntinha aqui, antes da gente terminar. O Carlos Adriano aqui, ele deu uma elevada no nível, hein, Carlos? Vamos ver aqui. A pergunta que o Carlos Adriano fez, é possível fazer um CI do GitLab? Já faço deploy com Kubernetes ou mesmo uma máquina no EC2 da Amazon? É possível fazer alguma coisa equivalente ao GitHub Actions, essas coisas, fazer um processo de deploy? Não só é possível, como você vai fazer isso de monte se você vier aqui para o Inter, tá? Aqui no Inter a gente tem essa integração, né? Do AWS, dentro das stacks que a gente trabalha, né? Tá justamente isso, né? O GitLab com o AWS, né? Usando ali o EKS, né? Os pods do Kubernetes, e a gente tem isso tudo aí, então, integrado, né? É possível sim, tá? E é justamente isso para isso que serve nessa nossa estrutura de CI/CD, né? A gente poder garantir uma integração contínua desse código com qualidade, né, em qualquer ambiente, e também a entrega, né, desse código, o deploy, o publish com qualidade. É possível sim, tá? Eu não vou conseguir ilustrar isso para você agora, mas a gente pode conversar sobre isso depois. É um tema para uma outra live, eu sei que é um tema extenso mesmo, mas... Pô, seria legal, viu, Felipe? Uma live só de CI/CD, sabe? A gente explorar exatamente só isso aqui. É algo muito, muito legal, principalmente hoje, empresas que querem ser competitivas, né? Porque se você quer entregar um produto, né, com qualidade e de forma rápida, uma infraestrutura de CI/CD é fundamental, né, para garantir que você consiga alcançar esse objetivo, né, de entregar produto de qualidade com entrega rápida, né? O pessoal que já até se motivou aqui no chat, aqui, ó. Essa live ia ser top, hein? Vamos ver se vai acontecer aí. Mas eu também acho legal, um tema bem legal para a gente trazer uma live aí. Principalmente para a gente também sair e mostrar que o GitLab não fica devendo em nada para o GitHub, né? Acho que Exato. Um ponto super provado, que é uma alternativa, tem suas vantagens também, mas acredito que o Osnir trouxe boa parte do valor aí concentrado nessa live. Foi uma live super, super completinha, né? Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente. A gente bateu um pico de audiência bem grande hoje. Aí. Obrigado a todo mundo aí que estava acompanhando esse conteúdo aí. É um conteúdo riquíssimo. Osnir, você quer deixar algum recadinho final aí para a galera que está inscrita aí no Bootcamp do Inter aí com a gente, que está estudando?
Cara, eu agradecer, né, a audiência do pessoal, né, eu bati um olho rápido aqui na mensagem, poxa, fico feliz pra caramba que tenham gostado, né, eu acho que a nossa área é isso mesmo, sabe, a gente tem que se ajudar, todo mundo começou um dia, então levem isso para a carreira de vocês, tá, não é uma live motivacional, mas eu acho que não existe, eu costumo dizer que não existe sucesso de um desenvolvedor se não existe o sucesso do time que esse desenvolvedor está inserido, né? Então sempre tenham isso em mente, sabe? Ajudar, contribuir, né? Se tem uma pessoa com dificuldade, ajude, né? Estude, né? Essa área de desenvolvimento você vai estudar enquanto você quiser trabalhar com isso, você vai precisar de estudar. Estude, pratique, né? Corra atrás e é isso aí. Estejam seguros nesse momento também tenebroso nosso aí. Tomem cuidado, cuide das suas famílias. E quem sabe logo a gente está numa nova live aí, conversando mais, aprendendo mais. Isso aí. Ó, o pessoal pediu a volta do Osnir aí, a gente vai tentar fazer esse negócio. Eu vi que o pessoal se moveu para puxar do CICD agora. A gente lá é muito interessante, mas vai acontecer em algum momento, podem ter certeza. Com certeza. Obrigado aí, Osnir. Muito obrigado aí por compartilhar esse conhecimento com a gente, essa live riquíssima aí. E que, né, que o Osnir volte mais vezes aí, né, que a gente viu o Chaco pedindo. Beleza? Obrigado, pessoal. Obrigado, Osnir. E a gente se vê na próxima live. Valeu, pessoal. Tudo de bom, viu?